todos. Primeiramente, eu gostaria de dar alguns recados. Eu peço desculpa na quinta-feira, que eu marquei aula, quer dizer, eu não marquei aula porque eu não dei aula também, porque nós estamos dando aula na graduação também e ficou para mim gravar as aulas práticas que a gente está dando. Então, na quinta-feira eu fiquei a manhã toda gravando até 1h da tarde e realmente eu não dei conta de vir e dar aula, assim, de preparar um pouco a aula. Então, eu pedi para não ter aula, peço desculpa por isso, mas como a Amanda falou agora, que não adianta correr também, porque a gente não tem previsão nenhuma de volta, né? Assim, as coisas estão bem devagar e assim que é a ideia mesmo. Assim, parece que o pessoal está pedindo para ir devagar mesmo. Mas esse é um ponto. O segundo ponto, assim, eu recebi ontem a parte do Sebastião, eu fiquei de passar uma lista, né? Eu recebi dele ontem e anteontem, e nós vamos passar uma lista para vocês resolverem a lista, assim, com tempo, lógico, e para resolver a lista em grupo, assim, a ideia é vocês resolverem, tentar resolver a lista em grupo. Eu não sei se vocês estão percebendo, assim, as minhas aulas, essas aulas todas, assim, elas não têm, assim, vocês não vão, no formato que ela está sendo dada, vocês não vão encontrar ela em livro. Mas a Annelisa pediu para eu passar as minhas aulas, eu estou tentando passar as aulas, e o que a gente vai pedir nas listas também não são exercícios originais, que a gente vai passar para vocês resolverem então em grupo. E eu vou estar também à disposição para dar ajuda, para ajudar na resolução da lista. Então a gente vai passar nessa semana a lista e vai dar um tempo para vocês resolver a lista e, obviamente, essas coisas vão entrar em nota. Assim, no final de tudo, esses trabalhos vão entrar na nota final. Mas esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto eu acho que é isso. Então, eu vou começar a aula. E a aula de hoje vai ser a continuação do processo 5, está aqui, ó. Processo 5 é sobre o decaimento temporal da fluorescência. Sempre que a gente toma o decaimento temporal da fluorescência, a gente usa uma situação pulsada. Eu vou acabar isso, praticamente ficou faltando nas duas últimas aulas, quer dizer, eu dei 2 aulas sobre isso, essa vai ser a terceira. Eu vou acabar dando o que não se deve fazer nessa medida, porque essa medida de tempo de vida ou de decaimento temporal, se você fizer certinho, assim, é uma medida absoluta. Você dá um pulso e vê como o sistema decai. Então, assim, não há erro na medida, mas tem alguns detalhes na medida que a gente tem que tomar atenção, e é disso que eu vou falar hoje. Eu também vou falar um pouco de fotometria, rápido isso aqui, de fotometria, porque tem toda uma norma para se expressar os termos
de fotometria, assim, a gente usa termos que, quando a gente escreve uma dissertação ou um artigo, a gente tem que usar os termos certos. Então, a gente fala potência, intensidade, e essas coisas tem os termos técnicos. Isso tudo foi padronizado, e então eu vou falar um pouco sobre isso. E entrando no gancho aqui dessa parte de fotometria, eu vou falar então sobre a excitação por dois fótons. Até agora, aqui eu não falei nada disso, eu falei só na aula introdutória, nessa breve introdução sobre excitação por dois fótons. Eu vou dar uma ideia melhor agora sobre esse método de excitar a amostra, as moléculas. Então, isso vai ser parte da aula de hoje. E na próxima aula eu já vou entrar em cada detalhe. Nessa parte de excitação eu já vou entrar em detalhe. Mas nas próximas aulas eu vou entrar em detalhes de microscopia. Então eu vou precisar de 2 ou 3 aulas para acabar a minha parte. Então na quinta eu vou entrar nessa parte de microscopia, assim, os detalhes de cada parte do microscópio, assim, falando um pouquinho da parte técnica dele. Então, isso vai ser dado nas próximas 2 ou 3 aulas. Então, eu vou começar aqui, então. Outra coisa, tudo que eu estou falando aqui é um pouco original, sabe? Assim, eu fiz umas montagens mais do que eu penso e tento passar isso para vocês. Então, nós falamos de tempo de vida, né? Assim, basicamente, a gente usa uma técnica de contagem de fótons. Essa técnica de contagem de fótons, ela é perfeita, assim, ela, como se diz, ela não há erro, assim, eu vou mostrar alguns erros que a gente comete na contagem de fótons, mas eu vou explicar tudo agora. Mas, assim, a gente usa essa técnica de contagem de fótons para determinar a curva de decaimento da fluorescência. Essa curva aqui é um histograma, eu não sei se você se lembra. Em cada tempo de decaimento, eu vou acumulando os fótons que chegam nesse tempo. Então, eu vou acumulando fótons e, à medida que eu vou acumulando em todo o tempo, a gente tem uma curva de decaimento. E a gente vai empilhando fótons em cada tempo aqui. Então, aqui o eixo Y é contagem de fótons, mas só que a gente normaliza as coisas para ficar melhor, para fazer uma comparação. Eu vou explicar isso agora. E no eixo X aqui é o tempo. Então, assim, é o tempo da chegada do fóton no etetor, certo? Assim, o tempo chegou, ele começa a contar, com o pulso do laser, e a hora que chega um fóton ele para, então é esse tempo aqui. Então, eu tenho 2 processos aqui. Então, como entender esse processo? São 2, os pontos, o processo relacionado ao decaimento de uma molécula isolada. Quando a molécula está isolada, assim, espera-se que o decaimento dela seja monoexponencial. Quer dizer, a gente excita a amostra e ela vai decair após um tempo, e esse tempo normalmente é na escala de nanosegundos, a molécula emite um fóton, certo? Então eu excito rapidamente e depois de um tempo a
a molécula emite. Essa curva aqui está me falando que para tempos curtos a probabilidade é alta de se emitir, mas à medida que o tempo passa, o número de fótons que chegam com esse tempo vai caindo. E outra coisa que eu falei, esse decaimento é um decaimento exponencial, né? Assim, que eu tenho aqui exponencial, você está vendo que essa curva está normalizada em 1, e aqui a intensidade da fluorescência varia várias ordens de grandeza, certo? Várias ordens de grandeza, e a contagem de fótons, a gente vai ver, é muito precisa nisso. Então a gente pode contar até 5 ordens de grandeza, aqui eu estou colocando só 2 ordens de grandeza. Aqui também eu estou mostrando em escuro, aqui, bem na barra aqui, ó, isso aqui é a curva que eu chamei de, que na última aula eu esqueci. Então, é a função de resposta do instrumento, certo? O laser que geralmente é muito mais rápido, e o instrumento ele tem uma resposta, assim, ele leva tempo para responder. Então, aqui basicamente a gente vê o atraso do laser. Então, a gente põe também nesse gráfico a função resposta do instrumento. Cada microscópio tem a sua função resposta e depende basicamente da eletrônica do microscópio. E essa função a gente mede, a gente consegue medir. E a gente consegue também, a gente vai ver assim, a gente consegue medir, tem uma técnica para medir essa função. Isso vai ser talvez dado na aula prática, se a gente tiver. Mas a gente consegue medir e essa função chama IRF, em inglês. Função de resposta do equipamento. Então, esse aqui dá o limite último de tempo que a gente pode medir. Abaixo disso, a gente não consegue para esse equipamento. Lógico que a gente consegue baixar isso, mas normalmente a gente chega em 70 picosegundos. É a resposta do equipamento. Então, tudo que acontece depois é o decaimento da fluorescência, e essa função resposta aqui, ela não pode atrapalhar o decaimento. E vocês verem que o laser cai aqui muito rápido. Então, o que acontece depois são só os fótons que vêm da amostra, que é a fluorescência. Então, em laranja aqui, eu estou mostrando o decaimento de uma única molécula. E esse decaimento, como eu falei, normalmente é monoexponencial. Eu fiz essa curva, assim, ela é simulada. Eu simulei aqui um decaimento de 5 nanosegundos, assim, um tempo de decaimento, quer dizer, quando essa curva aqui ela cai de 1 sobre E, quer dizer, eu tenho 1 aqui, então quando tiver aqui 0,36, vamos supor, isso aqui é 2, 3, quando tiver por aqui, isso aqui é o tempo que, no caso aqui é 5, né? Então eu venho aqui, eu traço uma linha aqui, ó. Vocês vão ver que exatamente cai em 5. Esse é o tempo que a gente usa que é o tempo de decaimento, assim, é a taxa que a gente usa. Apesar de vocês estão vendo aqui que existem tempos muito maiores, mas esse é o tempo típico para descrever essa curva. Então, esse processo aqui é de uma molécula isolada e o tempo é 1 sobre a taxa de decaimento. Eu tenho uma taxa de decaimento aqui, que é exatamente o inverso da taxa radiativa. Então, agora, lógico que essa molécula é quase impossível ela estar isolada, né? E ela está sempre em contato com outro sistema. E esse estado excitado, eu venho aqui, excita a molécula, ela relaxa até aqui rapidamente, e esse estado excitado espera até nanosegundo para decair, e nesse tempo o estado excitado pode se perder.
por algum processo que abate esse estado excitado, que eu não consigo ver esse fóton mais. Assim, eu elimino um fóton, sabe? Assim, eu perco, eu não consigo determinar. Eu vou dar dois exemplos aqui, eu não sei se vocês lembram. Só um minutinho. Aqui eu dei exemplo, né? Assim, quando eu tenho migração, eu não consigo aqui, perdi aqui, mas de todo modo, o estado excitado tinha que cair, ele tinha que decair num ponto distante, aquilo vai migrar até e relaxar energia até decair e emitir um fóton. Esse azul aqui é um fóton que iria emitir. Mas aí eu veria esse fóton e isso aí entraria na curva, nessa curva aqui. Ó. Mas só que no meio do caminho, num tempo, vocês estão vendo que aqui ó, vai migrando, o tempo passa, vai passando, e num tempo anterior, menor, eu posso, na migração, encontrar um centro não radioativo que abate, quer dizer, essa molécula aqui, ó, pode ser qualquer coisa, que abate esse estado excitado e eu não vejo mais o fóton. Então, num tempo anterior, ocorre isso. Um outro processo também é a passagem para o estado tripleto, está aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu falei para vocês, né? Assim, essa amostra aqui, ó, ela tem uma taxa de passagem, né? A conversão para o estado tripleto é muito alta. Então, praticamente, essa amostra não emite. Então, essa molécula aqui, ela não emite fóton. E o estado excitado passa a ser tripleto. E, no final, eu vejo uma fosforescência muito fraca. Mas, olha aqui, esse tempo de vida desse estado tripleto aqui é tão alto, é da ordem de microsegundo a milissegundos, que esse estado excitado aqui pode se perder para outro sistema que está ligado a ele. Então, assim, geralmente, essas amostras aqui, elas emitem muito pouco. Mas pode ter amostras também que, aqui, ó, ai meu Deus, aqui, que a passagem para o estado, a taxa de passagem para o tripleto, aqui a taxa era muito alta, a taxa de passagem para o tripleto é baixa, e praticamente a amostra vai emitir luz. Então, esse caso aqui é o caso da molécula praticamente isolada e não ter nenhum efeito do tripleto aqui, certo? Assim, seria esse caso aqui, certo? Porque praticamente a amostra, eu excito e a amostra vai decair através do estado singleto, e é isso que eu estou vendo aqui, ó. Certo? Para essa aqui não, essa aqui praticamente ela não emite, então é uma maneira de perder também o estado excitado. Mas olha aqui, eu estou colocando aqui um processo, então eu tenho esse um processo não radioativo, esse processo não radioativo, ele é mais rápido, né? Eu mostrei aqui, uma fração do estado excitado vai se perder num processo muito mais rápido do que o processo natural. Então, eu vou conseguir ver, eu coloquei aqui um processo que ocorre em 1 nanosegundo, que é o processo não radioativo. Ele vai consumindo fótons assim, muito rápido. Então, os fótons que eu tinha aqui em T igual a 0, normalizado igual a 1, ele começa a decair. Rapidamente. Aqui nesse caso, eu estou falando do azul. Ele é normalizado também igual a 1 para se comparar. Ele cai muito rápido. Vocês estão vendo que esse processo ele acaba muito rápido também. E aqui são todas aquelas moléculas que emitem luz que não são abatidas, quer dizer, o estado excitado chega até o final e não são
abatidas. Então, em um tempo longo, eu continuo vendo o decaimento natural das moléculas que migrou e não foi abatido em nenhum momento por aquele processo. Então, você me desculpa que eu estou olhando aqui a sala de aula, nós estamos com 11 na sala de aula, então tá bom. Então, vocês estão vendo que esse processo aqui é muito rápido, que ocorre anteriormente, mas todos aqueles que, ao migrar, no final, ele emite fótons, são esses fótons que estão sendo emitidos aqui. E todos aqueles que se perderam, são todos, então, tudo que está em laranja aqui, ó, tudo que está em laranja, são todos aqueles fótons que eu estou vendo, que eu estou medindo. Mas só que, então, por exemplo, eu posso chegar aqui nessa molécula e emitir um fóton num tempo menor. Está aqui, ó, esse fóton está sendo acumulado aqui. Ele está sendo acumulado. Por exemplo, eu posso chegar aqui nessa molécula e ela emitir um fóton e não ser abatido. Então, no tempo anterior, estão aqui os fótons que estão chegando, que estão sendo abatidos rapidamente, mas que alguns ainda sobrevivem. Então, esse processo aqui são os fótons que eu meço, são fótons, mas tem uma fração dos fótons que eu perco em qualquer tempo que está aqui. Então, tudo que está em cinza aqui foram todos os fótons que eu perdi. E esse aqui são os fótons que eu medi e que me dá essa curva em laranja. Correto? Então, olha aqui, quando esse processo aqui acaba, quer dizer, se o estado desse estado sobrevive a todos os processos não radioativos até o final, então eu vejo o processo radioativo normal, mas aqui eu vejo um processo não radioativo. Então, esse aqui vai me dar a taxa de processo não radioativo, e eu coloquei esse tempo de decaimento pelos processos não radioativos de 1 nanosegundo. Então, quando eu somo o processo radioativo que sobreviveu, mais o processo não radioativo, que ocorre em tempos curtos, né, sempre mais curtos, eu consigo, então, a soma dos dois vai me dar essa curva azul. Correto? Então, olha que interessante. Esse processo rápido aqui, quando ocorre... então, esse decaimento aqui é um decaimento bi-exponencial. Ele é composto de 2 decaimentos. Um radioativo natural, assim, são aquelas que sobreviveram. E eu estou vendo aqui o processo não radioativo atuando indiretamente. Estou vendo as perdas de fótons desse processo. Chega uma hora que ele vai embora, assim, não ocorre mais, eu vejo no final são todos aqueles fótons que sobreviveram. Que faz parte desses fótons aqui, mas todos esses fótons em cinza aqui eu perdi. Então, olha que interessante. A taxa total de decaimento vai ser a taxa radioativa, mas a taxa não radioativa. Então, vocês estão vendo que a taxa total ela é a soma dos dois. Eu posso definir agora, se eu tenho os dois processos, radioativo e não radioativo, um rápido, uma taxa rápida, porque essa taxa aqui é 1 sobre nanosegundo, é bem rápido, e essa taxa aqui é menor. Mas vocês estão vendo que a taxa total ela vai me dar um tempo de vida médio que corresponde a, vocês estão vendo, essa amostra aqui ela tem um tempo de vida de 5 nanosegundos, e esse processo aqui são 2 processos, um de 1 nanosegundo e outro de 5 nanosegundos. Mas a gente, para esse processo aqui, ó, quando eu tenho uma amostra perdendo o estado excitado para outro, o tempo de vida agora dessa molécula aqui, ó, que eu estou medindo o fóton dela, ele muda. Eu posso calcular esse tempo de vida através da taxa total.
Então, quando eu faço isso, inverto, esse tempo aqui é o tempo que corresponde, um tempo médio entre os 5 segundos, que é o natural da molécula, e o tempo não radioativo. Então, quando somos dois aqui, ó, que a taxa radioativa é 1 sobre 5 nanosegundos, vai dar 2,10 a 8. E vocês estão vendo que a taxa não radioativa é bem maior do que a taxa radioativa. E quando eu somo os dois e inverto, eu vou ter, então, um tempo de vida total que vai me descrever o tempo de vida desse sistema, que é composto por dois tempos. Eu posso, para saber, eu posso, então, determinar esse tempo a partir se eu conheço os tempos radioativos e o processo não radioativo, que é esse em roxinho aqui, ó, em roxo, em violeta. Então, quando eu somo as duas taxas, né, eu somo as duas taxas e inverto, eu tenho tempo de decaimento, que agora é da ordem de 0,8 nanosegundos, quer dizer, a amostra decai muito rápido. Certo? Então, esse aqui é o tempo de vida dessa molécula agora, quando ele perde, ele está sujeito a processos não radioativos. Então, vocês estão vendo que antes, quando ela estava isolada, tinha um tempo longo, e depois de um tempo, eu tenho, então, 0,8 nanosegundos, que é o tempo de vida dessa molécula agora naquele meio, certo? Nesse meio, ou então, envolvendo esses processos. Tá claro, gente? Tá claro essa ideia? Assim, então, todo o processo não radioativo, ele ocorre antes, certo? Ele abate antes o estado excitado. Então, sempre que eu vejo dois processos, assim, eu posso ter vários, mas, em média, eu estou vendo aqui no caso são dois, mas eu posso ter vários. Inclusive, o tempo de vida da molécula agora, nesse meio aqui, ó, em qualquer meio, pode alterar, eu posso ter um tempo distinto, certo? Mas aqui eu tirei, eu coloquei igual, mas eu vou dar um exemplo aqui agora de como essas coisas... eu dei um exemplo na última aula, aqui, ó. Aqui está aqui. Então, se eu tenho a molécula em solução, se eu coloco ela no cristal, vocês estão vendo que eu tenho um decaimento rápido, quer dizer que aqui existe migração, é uma molécula, eu tenho migração, mas e aqui ocorrem essas perdas todas. Agora, quando eu tenho agregado, nesse agregado eu posso ter outro processo. Vocês estão vendo que o tempo de vida aqui, final, que seria, ele mudou um pouquinho por eu estar em um cristal. Quer dizer, a molécula em solução vai ter um tempo de vida natural distinto do que ela estivesse em um cristal. Vocês estão vendo as mudanças de tempo de vida quando ocorre, quando ela está em meios distintos. Vocês estão vendo aqui que a medida de tempo de vida tem aqui 3 ordens de grandeza. Aqui, nesse caso, eu tenho 4 ordens de grandeza e assim por diante. Então, vamos lá. Então, eu consigo, então, ter acesso a esses processos no tempo de vida, certo? Assim, numa medida de tempo de vida. E sabendo analisar aqui, você pode tirar muita coisa. É uma técnica super poderosa. Aqui está o mesmo gráfico, né? Assim, e os mesmos processos, eu dei uma limpada nele, assim, a molécula isolada, que é a molécula num dado meio, tendo a sofrenação de um processo não radioativo rápido, e esse processo final aqui, vocês estão vendo que é a soma dos dois processos. Né, assim, eu tenho aqui a soma desse processo aqui rápido e a soma desse processo lento. Lembrando que as amplitudes, as somas dos dois, tem que dar 1, certo? Assim, tem sempre que dar 1. Então, eu tenho esse processo
radioativo, o que sobra no final, vocês estão vendo aqui, o que sobra no final, ele vai ter uma baixíssima intensidade, porque a maior parte dos fótons eles foram embora, certo? Assim, eles foram abatidos por esse processo não radioativo. Vocês estão vendo aqui, já num tempo curto, ele já cai uma ordem de grandeza aqui. É um processo muito efetivo para abater. Quer dizer, o ralo que eu pus aqui, ele abateu, após um certo tempo, praticamente uma grande parte dos fótons, né? Quando eu tenho um processo bi-exponencial, então eu tenho aqui as duas curvas, e quando eu normalizo, aqui que vem o grande lance, as amplitudes, o peso de cada processo é dado por essa amplitude aqui, que é o peso, e o peso total tem que ser 1, quer dizer, a soma deles. Quando eu estou no tempo igual a zero, a exponencial é 1, então vai ficar 0,2 mais 0,8, tem que dar 1 devido à normalização. Vocês estão vendo aqui agora a função de resposta do instrumento, né? IRF, em inglês. E esse processo que eu tenho, os dois processos é bi-exponencial, eu tenho a soma das duas exponenciais, e quando eu somo essas duas exponenciais, vai me dar os pontos, aqui, esses pontos. E, então, olha que interessante, dessa curva aqui, eu posso tirar, eu falei que o tempo de vida caiu, né? O tempo de vida total agora, dessa molécula nesse meio, caiu para 0,8, antes ele estava em 5 nanosegundos, o tempo de vida caiu bastante. Eu posso calcular a eficiência quântica de emissão. Se eu sei essas taxas, eu posso calcular a eficiência de emissão daquela molécula naquele meio. Então, essa eficiência quântica, que a gente chama de eficiência quântica, porque isso aqui tudo é um processo estatístico quântico, então, essa eficiência quântica pode ser calculada para mostrar se essa molécula está emitindo muito ou pouco, certo? Então, eu vou calcular e a eficiência de emissão vai ser dada pela taxa do processo radioativo sobre a taxa total, certo? Sobre a taxa total. A taxa total, eu calculei ela aqui, certo? É só inverter esse tempo 1 sobre tal. Então, quando eu calculo isso, eu posso recalcular usando o tempo de decaimento, que é 5 nanosegundos e 1 nanosegundo. Quando eu calculo isso aqui, eu obtenho, aqui são os tempos, quando eu calculo, então, a eficiência de emissão daquela molécula é 20% naquele meio, essa aqui. Essa aqui, a eficiência é 100%, né? Assim, é praticamente 100%, porque quando não tem processo não radioativo, então esse termo aqui é zero, então processo radioativo por taxa radiativa por radioativo é 1, então a eficiência é 100%. Agora, quando eu tenho agora um termo a mais, um processo não radioativo, a taxa de processo não radioativo, então, naquele meio, essa molécula que está emitindo por volta de 20%. Quer dizer, eu jogo fótons e eu excito a amostra, né, assim, de todos os estados excitados que eu gero, somente 20% daquelas moléculas vão emitir. Então, aqui eu tenho, dessas medidas também, eu posso tirar um tanto de propriedades importantes, certo? Então, saber que se a molécula emite muito ou pouco e qual o processo que está gerando isso aqui, pode ser a passagem para o estado tripleto, quer dizer, a molécula que o estado se perde o estado para o estado tripleto, é uma molécula que pode ser altamente reativa, quer dizer, assim, ela pode passar aquele estado excitado para frente e gerar, por exemplo, radicais livres e etc.
Então, pode ser uma molécula extremamente reativa se a gente bolar uma molécula que passa para o estado tripleto, aqui, ó, nesse caso aqui, passa tudo para o estado tripleto, e essa molécula excitada no estado tripleto tem um tempo de vida longo, e esse estado pode reagir com outros sistemas e pode, por exemplo, gerar espécies reativas e matar células, e produzir dano em células e etc. Certo? Então, é muito importante entender essas coisas para saber qual que é o processo não radioativo que está gerando e ver se aquela molécula é uma boa, assim, ter essa molécula no corpo é ruim, porque, vamos supor, ter essa molécula na pele é ruim porque ela pode gerar, por exemplo, espécie reativa e gerar um câncer, por exemplo, de pele. Então, mas a gente coloca essas moléculas altamente que gera espécie reativa para matar células. Então, a gente usa para tratar, coloca essas moléculas no corpo, principalmente para tratar câncer, para matar micro-organismos. Quando essa molécula entra nesse micro-organismo, a gente joga a luz, ela pode matar, rompendo a membrana por necrose, a célula, ou o micro-organismo pode morrer por necrose, ou pode morrer por outros processos, se ela estiver dentro da célula, mais lentamente. Mas, de todo modo, é muito importante isso. Então, agora, eu vou falar, assim, rapidamente, então, o que interfere nas medidas de tempo de vida. Primeiro, eu estou mostrando aqui a resposta do aparelho. Quer dizer, se o aparelho tem uma resposta rápida ou lenta, vai depender muito do detetor. Certo? Aqui eu tenho uma foto multiplicadora. O fóton chega no catodo aqui, retira um elétron desse catodo por efeito fotoelétrico, e esse elétron é recolhido por esses anodos aqui, e cada elétron recolhido, ele choca com o anodo seguinte, retirando o elétron desse anodo. Esse anodo, esses elétrons são recolhidos por um terceiro anodo aqui. Esses elétrons são acelerados até lá e geram muito mais elétrons, e assim, no final eu vou ter uma corrente elétrica. De um fóton eu consigo ver uma corrente mensurável de elétrons, e com isso eu posso medir um fóton, certo? O sinal de um fóton. Mas assim, isso tudo leva tempo, né? Assim, esse processo todo leva tempo, e aqui eu estou mostrando para vocês uma curva de decaimento, a escala aqui não importa, uma curva de decaimento que é em verde, e aqui é a função resposta, certo? A função resposta. E aqui, nesse caso, o equipamento, assim, gera uma função resposta. Esse aqui é o laser, isso aqui são fotos do laser que chegam antes, né, assim, chegam antes do que porque a molécula vai emitir em tempo bem mais posterior. Então, essa aqui é a resposta do laser. E para esse sistema aqui, a fotomultiplicadora, ela tem um tempo, uma resposta da ordem de 330 picosegundos. Então, o Rafael está perguntando, para eu explicar de novo. Rafael, então, esses fótons, como eu falei, esses fótons podem ser gerados por fótons do laser, porque a amostra espalha bastante luz, assim, a amostra pode espalhar bastante luz, e aquele filtro dicróico, os filtros dicróicos que retira o laser, eles não são 100% bons, certo? Então, sempre eu vou ter eu posso medir as duas coisas separadas, quer dizer, a chegada do
dos fótons, do laser, certo? Eu posso medir os fótons que estão chegando da amostra. Essa medida aqui em preto, eu posso medir em etapa anterior para conhecer a função resposta, certo? Então, eu só jogo o laser numa placa de vidro e o que eu recolho de reflexão dessa placa de vidro, eu meço os fótons que estão chegando, que são espalhados, que são refletidos nessa placa de vidro. Eu tiro, então, a função resposta. Isso aqui, então, é a curva do laser. Então, o seu aparelho, todo o aparelho, ele tem um atraso, certo? Assim, na realidade, quanto mais estreita essa curva aqui, melhor é a função resposta. Então, eu estou dando dois exemplos. Então, essa medida da função resposta é medida, você pode tirar ela anteriormente, para você conhecer a resposta do seu aparelho e usar ela para sempre. Lógico que a gente faz essa medida uma vez por ano, porque isso pode mudar, mas assim, a função resposta ela é fixa, ela não muda muito. E também, se o aparelho é lento, os fótons vão chegar aqui, vão demorar e eu vejo esses fótons chegando em um tempo bem longo. Ele entra na curva de decaimento. Mas vocês estão vendo aqui, ó, esse sinal aqui, ele pode ser bem fraquinho, que eu não altero a curva de decaimento. Então, eu consigo filtrar o laser tão bem que eu não consigo, nesse caso aqui, eu não estou alterando o formato de decaimento da molécula que eu estou medindo, a fluorescência. Eu não sei se ficou claro, hein, Rafael? Está claro? Então, aqui, vocês estão vendo que a função resposta, aqui eu normalizei para comparar, mas ela pode estar aqui, ó, bem embaixo, certo? Assim, então, isso aqui é tudo, eu estou mostrando, eu normalizei para mostrar que, mesmo que, para mostrar o limite do meu aparelho, mas assim, aí você pode falar, né, os fótons que estão chegando, posteriormente, eles sofrem muito pouco efeito do atraso, certo? Assim, porque, então, esse atraso aqui é exatamente o da função resposta. Eu filtrei o laser, eu não estou vendo o laser, mas eu estou vendo aqui o atraso, a subida e a descida. Então, isso tudo aqui, ó, que está... esse atraso aqui é devido à função resposta do aparelho. Então, esse aqui é o efeito da função. Mas para tempo longo aqui, ó, a minha resposta já foi embora, assim, o atraso já foi embora, e então eu consigo ver os fótons, medir os fótons sem efeito de atraso do meu aparelho. Então, mas olha aqui, pode ser que eu mude essa fotomultiplicadora e coloco um detetor aqui, é o SPAD, esse detetor aqui é um detetor é um diodo de avalanche. O diodo de avalanche tem duas propriedades. Uma é a razão, o ruído dele, certo? Vocês estão vendo que aqui na linha de base aqui eu tenho um ruído, certo? O ruído dele é bem mais baixo. Aqui no caso estão iguais aqui, mas assim geralmente o ruído que esse aparelho, eu vou falar de ruído, que o ruído que esse aparelho aqui gera, quer dizer, esse ruído não só no detetor, mas também devido a todo a eletrônica, certo? Assim, então, mas de todo modo, pode ser que a fotomultiplicadora ela gere um ruído bem maior do que o SPAD. E geralmente o SPAD, nós vamos ver, o sinal ruído dele é baixo. Mas de todo modo, aqui ó, para esse aparelho que tem uma função resposta bem estreita, que dá ordem de 71 picosegundos, vocês estão vendo que ele sobe rápido, ele acompanha
a subida da fluorescência acompanha o laser, aqui a subida da fluorescência acompanha o laser, mas atrasa devido à função resposta ser o tempo de resposta ser bastante longo. Aqui o tempo de resposta é curto, eu estou usando agora um SPAD, um detetor bom, então a fluorescência sobe com o laser, depois decai no mesmo tempo que eu estou vendo aqui. Então, assim, essa função resposta, quando vocês comprarem um aparelho, os detetores são muito importantes e também a resposta do próprio aparelho. Geralmente, a eletrônica é muito rápida e quem limita isso aqui são os detetores. Então, esse aqui é um detetor especial. Esse detetor aqui ele tem, no máximo, 20 anos. Assim, ele foi desenvolvido no final dos anos 90 e a fotomultiplicador já existe desde os anos 50, certo assim. Mas, de todo modo, esses detetores para tempo de vida são bastante importantes e a gente tem eles aqui no nosso microscópio. Quer dizer, as medidas de tempo de vida, a gente usa esses dois SPADs, a gente consegue medir dois canais, assim, pegar a fluorescência em num comprimento de onda e no outro comprimento de onda e tirar também a função da resposta também a gente pode tirar durante a medida. Então vamos lá, mas isso seria interessante a gente ir para o laboratório, mas quando a gente voltar, a gente vai no laboratório. Eu estou tentando suprir isso aqui. Então efeito, aqui eu vou mostrar efeito da função resposta e efeito do sinal do ruído. Então vamos lá, primeiro. Eu estou aqui medindo fotos que estão chegando, né, assim, que estão chegando. Aqui não está o laser, assim, os pulsos do laser. Isso aqui num dado tempo, numa faixa de microsegundo, eu cortei aqui e estou vendo as fotos que estão chegando nessa faixa, entre 0 a 10 microsegundos. E esses são os fotos ideais que tinham que chegar mesmo, certo? Os fotos ideais. Mas só que quando eu meço, né, assim, eu excito a amostra, quando decai, eu meço esse fóton usando uma fotomultiplicador ou SPAD, eu vejo aqui os picos associados, certo? Associado a cada foto. Vocês estão vendo que aqui, ó, a maior parte dos fotos ideais que estão chegando, esses aqui são os fotos que eu meço, e aqui é o ideal, é o que eu deveria medir. Mas vocês estão vendo que com o que eu meço aqui agora, o sinal ele tem uma largura aqui, ó. Assim, esse pico aqui deveria ser um pico bem estreito. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo que nesse caso aqui ele sobe rápido, mas ele tem um atraso aqui, a resposta dele. Aqui eu estou vendo a resposta do aparelho. Então, eu tenho outro pico aqui, eu estou vendo a resposta, tem outro pico, eu estou vendo a resposta. Cada um tem uma intensidade distinta. E para contar os fotos, então, para esse caso, de baixo ruído, vocês estão vendo que o ruído aqui é bem baixo. Vocês estão vendo que o ruído, eu estou vendo aqui é pico. O que é pico corresponde ao pico mesmo que eu estou medindo. Então, a razão sinal-ruído para esse sistema, o sinal é a medida do fóton, esse fóton que chegou, e a razão sinal-ruído aqui é bem alta, e aqui é o nível de ruído. Então, se aqui é o nível de ruído, eu falo para o aparelho se você vai medir os fótons que aparecem a partir desse valor aqui. Ó. Eu tenho ruído, acima um pouquinho do ruído, só um minutinho.
Então, acima um pouquinho do ruído aqui, ó, eu começo a contar o foto. Então, eu não erro aqui, certamente. Quando esse foto aqui chegar, eu estou vendo aqui um foto, certo? Conto um foto. Então, eu posso, a partir do pulso do laser, eu não estou vendo o pulso do laser aqui, só os fotos que estão chegando. E são os fotos da amostra que estão chegando. Então, eu vejo aqui o efeito da função resposta e também mostrando que o ruído é baixo. Agora, se eu tenho uma amostra, olha aqui, eu vou aumentar aqui, uma amostra agora que está chegando um pouquinho mais de fótons, né? Assim, eu aumentei a taxa, assim, a contagem, eu aumentei, por exemplo, a intensidade do laser que está jogando na amostra, e esses aqui são os fótons que estão chegando. E olha aqui, eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, sinal aqui que não era para estar, certo? Assim, por exemplo, eu não consigo distinguir, por exemplo, esses dois fótons que estão chegando. Um, porque a função resposta atrapalha, né? Assim, a função resposta atrapalha, mas aparecem outras coisas, outros sinais que não são o que realmente é o sinal ideal, certo? Então, existe uma mistura aqui. Então, o sinal seria esses picos aqui, ó, que seria esses picos, mas ele está superposto por exemplo, aqui, ó, por sinal que não tem nada a ver, que vem da amostra. Nesse caso, gente, a razão do sinal ruído aqui é muito baixa. Assim, quer dizer, nesse caso aqui, o detetor, o detetor, ele põe muito ruído na amostra. O que é ruído aqui? Por exemplo, o detetor. Geralmente a fotomultiplicadora, ela é esfriada. Assim, ela fica a baixa temperatura por volta de menos 20 graus. E são todos aqueles elétrons que, mesmo que eu não tendo fóton aqui, esses anodos aqui, eles começam a emitir fótons. Fótons não, elétrons. São todos os elétrons que escapam do metal aqui e que são recolhidos, gerando esse ruído. Então, se a fotomultiplicadora ela não é boa, eu vou ter muito ruído. E se o meu sinal também ele tem a razão sinal ruído for ruim, então eu não consigo discriminar os fótons que estão chegando. Então, a minha medida que eu faço, ela fica prejudicada pelo ruído. Certo? Então, assim, o nível de ruído dessa amostra aqui é bastante alto em relação ao sinal que está chegando na amostra. Então, assim, o que eu quero falar aqui é que o que se faz por exemplo, eu posso aumentar também o ruído na fotomultiplicadora, aumentando a voltagem que eu aplico nesses eletrodos para acelerar esses elétrons. Quando esses elétrons batem no eletrodo, geram muito mais elétrons e eu vou recolhendo esses elétrons. E também, se a amostra emite pouco, eu tenho que aumentar a voltagem, essa voltagem nas placas do detetor, e com isso eu gero também muito ruído. Então eu vou falar isso na hora certa, mas eu já estou falando que ruído, eu vou explicar isso, eu vou ter uma aula sobre isso, como melhorar a razão sinal ruído no nosso sistema. Geralmente, isso tem jeito de fazer, então, assim, eu não tenho agora como mostrar, mas eu vou dar uma aula rápido
entre ruído e razão sinal ruído, certo? Assim, o que isso significa e como isso vai alterar as nossas coisas. Mas, de todo modo, vocês estão vendo aqui que se a fotomultiplicadora for ruim, se tiver muito ruído, o nível do ruído se aproxima do nível do sinal e então eu não consigo mais discriminar. Então a escolha do detetor é muito importante. Eu não sei se ficou claro, mas assim, aqui nós estamos vendo então a função, a resposta e o efeito do ruído, mas a gente vai ter, eu vou falar um pouquinho mais nas próximas aulas, nas próximas 3 aulas. Então, vamos ver aqui então os efeitos. Eu estou dando vários efeitos aqui no tempo de vida. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema em que eu uso para medir o decaimento, um laser bastante intenso, que é o azul, e um laser menos intenso, 10 vezes menos intenso, que é o vermelho. Então, olha que interessante, quando eu uso um laser muito intenso e a amostra não é muito eficiente, então assim, eu posso aumentar muito o laser e produzir também photobleaching, etc. Mas, de todo modo, quando eu jogo um laser muito intenso, e aqui está a função resposta do laser de 500 watts por centímetro quadrado, isso aqui é a intensidade do laser, a gente vê que a gente vê que essa função resposta ela incorpora nesse sinal a curva de resposta do laser. Vocês estão vendo que ela está aqui em preto. Nessa medida de alta potência, esse sinal dos fótons que eu recolho espalhados, que eu recolho, eles aumentam e eles superpõem ao decaimento da amostra. Então, a amostra que tinha que decair dessa forma, aparece um pico aqui, que muitas vezes as pessoas acham que é um processo não radioativo, mas são fótons que eu recolho devido ao fato que a intensidade do laser está muito alta. A laser de excitação. Então, vocês estão vendo que essa amostra ela espalha muita luz, aqui o ruído. Vocês estão vendo que o ruído ele aumenta em relação aqui está o ruído e aqui o sinal. Vocês estão vendo que essa parte aqui é a parte de ruído. E vocês estão vendo que espalha-se muita luz. Aqui a escala é log, então isso aqui é muita coisa. É muito sinal que aparece aqui em cima, devido ao fato que eu estou acumulando fótons. Então eu acumulo fótons que estão chegando aqui devido a efeitos de espalhamento. Vocês estão vendo que a função resposta ela tem um ruído bem baixo, mas assim, a hora que eu meço, os ruídos aparecem, certo? Assim, então eu tenho que levar em conta isso. E o que a gente faz? Então, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui eu tenho um decaimento de uma amostra e aqui é a função resposta. Vocês estão vendo que a função resposta, o aparelho, a parte de ruído que eu tenho no meu aparelho, que eu estou medindo o tempo de vida, é baixo. Eu estou contando fotos aqui, são por volta de 5 fotos por segundo, é bem baixo aqui, assim, aqui é contagem, aqui é número de fótons, aqui eu tenho 4 ordens de grandeza, e eu estou vendo aqui já o ruído, certo? Então, a função resposta, ela pode me dar um nível de ruído
que eu tenho, certo? Assim, basicamente. Mas olha aqui, se eu tenho esse nível de ruído, lógico que essa função resposta é normalizada e eu amplio um pouquinho o ruído, mas de todo modo, vocês estão vendo que quando eu meço agora a fluorescência, eu tenho agora as condições que eu usei para medir aquela amostra, assim, ela me impõe um ruído bem maior do que o que seria natural para o sistema, que seria por volta da ordem de 10, vamos supor que 5 counts por segundo, que é o ruído esperado. Mas, assim, para fazer a medida dessa amostra, eu tive que alterar os parâmetros de medida que eu coloco, então, um ruído a mais, que é contado à medida que eu vou acumulando. Porque vocês estão vendo que o ruído, ele aparece aqui, eu vou contando ruído também. Então, o ruído aparece aqui. E um erro que a gente faz, assim, quando a gente coloca a função resposta dessa forma, é que eu poderia colocar esse ruído, normalizar, mas pegar esse ruído e deslocar ele um pouco mais para baixo para ficar igual ao da minha função resposta. Por quê? Quando eu incorporo um ruído no sistema, eu vejo aqui o meu sinal que deveria cair continuamente aqui, eu começo a ter a sobreposição do ruído. Vocês estão vendo aqui? Então, essa curvatura que o sinal de decaimento faz, ela está incorporando o efeito do ruído aqui. Então, quando eu abaixo o ruído e normalizo de volta para 10.000, olha o que acontece. Aqui está a minha função resposta. Aqui eu tenho também 4 ordens de grandeza. Quando eu ponho agora o ruído da minha amostra, eu desloco esse decaimento para os níveis de ruído do meu sistema. Depois normalizo de novo para 10.000 a curva de decaimento. Olha aqui, eu retiro esse efeito que estava me dando aqui do ruído, que estava superpondo ao decaimento que tinha que vir até aqui, agora eu retiro. Então, assim, quando eu coloco, muita gente não faz isso e fica uma coisa feia, sabe? Assim, fica uma coisa estranha, porque o que eu tinha aqui, a superposição do ruído, que é essa parte aqui, quando eu faço esse procedimento, eu pego o ruído do decaimento da minha fluorescência, abaixo ele, eu posso fazer isso num sistema num programa de fazer curva, né, de traçar gráfico, eu desloco essa curva abaixo, depois eu normalizo de novo para esse nível. Aqui pode ser 1, certo? Aqui pode ser 1, aqui abaixo de 1, mas aqui no caso deixaram em 10.000. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue limpar o ruído que estava superpondo ao sinal aqui. Isso fica legal, assim, fica bem legal e o decaimento então cai naturalmente, monoexponencial. E você poderia falar, são 2 decaimentos, um exponencial aqui e outro aqui, certo? Mas não, esse aqui é o efeito da superposição do ruído que está acumulando nessa parte de tempos longos. Correto, gente? Tá ok? Então, assim, esses são procedimentos. A Melissa, cadê? A Melissa, ela não está aqui hoje? Ela está? Não está. A Melissa não está aqui hoje, ela sabe fazer esse procedimento
para que essa curva aqui fique retinha. Então, são todos os efeitos assim, que a gente tem que tomar conta para a gente não ter um gráfico feio desse jeito aqui. E as pessoas acham que isso aqui é um efeito, é um comportamento ou múltiplo, de exponencial múltiplo, mas no fundo é efeito do ruído, que a gente, na medida, a amostra, né, assim, eu tenho que setar os parâmetros de tal maneira que eu vou acumulando ruído, assim, ela limite bem pouco essa amostra, então eu vou setando, acumulando ruído de tal maneira que o decaimento fica, para tempo longo, fica superposto ao decaimento, o ruído fica superposto ao decaimento normal da amostra. Então, seria uma parte do curso a gente aprender a medir, tirar o espectro e fazer esses gráficos, mas vamos ver, a hora que a gente voltar, a gente faz isso, tá bom? Ter essa parte prática. Eu só estou dando essa ideia aqui porque temos uma série de detalhes que a gente toma. Então, a primeira coisa, a gente põe a função resposta, né? Se esse aqui é um laser, que vocês estão vendo que aqui é um laser de diodo, vocês estão vendo que a função resposta dele tem 2 picos. Esse aqui é o diodo, é o laser de diodo que está pondo esse sinal a mais aqui. Então, é sempre bom pôr a função resposta, porque você sabe que ele, quando você põe aqui, você garante que essa curva aqui não está sendo influenciada pela função resposta do aparelho. Tá claro, gente? Assim, eu acho que assim, quando a gente voltar, a gente poderia fazer essas medidas, seria bastante interessante. Então, para terminar, uma coisa que a gente tem que cuidar, além desses cuidados, escolher o melhor equipamento, etc., e tomar cuidado em como plotar essas curvas para ter um gráfico bonito, né, de decaimento. Mas, assim, tirando os aparelhos, a gente tem um erro grave que a gente comete, que a gente não pode cometer. Aqui eu estou mostrando 2 pulsos, né, assim, aqui é um foto, a gente sempre, como eu falei, a gente mede o tempo entre o pulso e a chegada do foto, e esse tempo é que a gente põe, que ele vai acumulando o número de fótons para esse tempo aqui, ó, certo? Para esse tempo. Mas vocês estão vendo que chegaram 2 fótons entre pulsos. Isso porque a contagem de fótons está próxima do número de pulsos por segundo. Olha aqui, ó, o meu laser, por exemplo, eu estou pondo aqui um laser com a repetição de 80 MHz. 80 MHz significa que a distância entre pulsos aqui é de 12 nanosegundos. Então, assim, para a gente contar certo, a gente tem que colocar, então isso vai dar 80 MHz, isso vai dar 8 vezes 10 a 7 pulsos por segundo. Vão chegar, então, eu vou ter 8 vezes 10 a 7 pulsos. Então, o ideal seria que eu tivesse um fóton entre cada pulso, então eu teria no final 8 vezes 10 a 7 fótons por segundo também chegando. Mas isso não ocorre. Então, o que geralmente pode ser que ocorra que venha 2 fótons entre 2 pulsos. Então, a gente não quer isso, o que a gente faz? A gente trabalha com uma contagem de fótons. Eu sei que isso aqui é fixo, isso aqui é o máximo, eu não posso ultrapassar isso aqui. Ó. Geralmente, os aparelhos, os microscópios, eles avisam que a minha taxa, a intensidade do meu laser está tão intensa que eu gero aqui, por segundo, acima de 8 vezes 10 a 7 fótons por segundo. Isso quer dizer que eu vou ter esse caso aqui. Então, a gente tem que evitar. O que a gente faz é o seguinte, já que eu posso contar fóton de 1 até onde que eu quero, vocês estão vendo aqui que a minha contagem de fótons aqui, ó, eu estou por volta de 10 a 4,
aqui não sei se normalizaram, mas eu tenho aqui, eu posso contar 100 fotos por segundo, 10 a 3 fotos, 1000 fotos por segundo, 10 mil fotos por segundo. Então, o que a gente faz é que a gente mantém uma contagem de fotos bem inferior do que a taxa de pulso. Então, eu vou ter um pulso, depois passa um tanto de pulsos, 100 mil fotos, aí vem entre pulsos, um outro pulso, vem uma foto entre pulsos e assim por diante. Eu evito esse efeito. Por que isso ocorre? Se vier fotos em tempos, porque o meu relógio dispara com esse laser, com o pulso do laser, e para na chegada do foto. Então, vocês estão vendo que eu estou perdendo foto de tempo longo? Então, quando eu perco foto de tempo longo, eu meço uma curva de decaimento. Eu deveria medir essa curva de decaimento aqui. Como eu perdi esses fotos, porque o meu relógio não contou esse foto aqui, porque eu tenho 2 fotos chegando simultaneamente entre pulsos, então ele vai contar sempre o primeiro, o de tempo mais curto. Então eu começo a perder fotos e eu meço um tempo de vida, uma curva de decaimento falsa, certo? Errada. Então, quando a gente seta a intensidade do laser para que a gente tenha uma contagem de fotos menor que 10 a 5, bem menor que 10 a 7, então eu garanto que eu nunca vou ter mais que um foto entre pulsos. Certo? Então, uma outra coisa que eu falei, assim, também, entre ligar o cronômetro, né, ligar e desligar o cronômetro, assim, né, eu desligo, aí ele seta as coisas e começa a contar de novo, existe um tempo morto. Certo? Então, assim, eu meço um foto, aí, nos tempos 2 pulsos posteriores, o meu aparelho não mede, certo? Eu tenho que voltar o cronômetro, setar o cronômetro de novo para 0, ao que chega o pulso, certo? Ao que chega o pulso, esse pulso aqui, aí eu ainda estou setando, quer dizer, o aparelho está setando o cronômetro, certo? Para voltar à condição de disparo. E com isso ele perde aqui, no caso, aqui 2 pulsos e 2 fotos. Mas isso não altera nada. Isso aqui não altera nada. O que a gente faz, por exemplo, isso aqui é pelo aparelho, assim, é o cronômetro. Você liga e desliga o cronômetro, aí você vai setar ele de novo, aí passa 2 pulsos e eu perco 2 fotos. Certo? Isso não altera muita coisa, mas assim, eu estou perdendo foto. O que a gente faz aqui é a mesma coisa, aqui eu estou com um laser muito intenso, nesse caso aqui eu estou medindo 4 fotos entre pulsos. O que eu faço é o seguinte, para evitar o dead time, eu aumento um pouquinho a taxa de repetição do laser. Então, tem lasers que essa taxa é fixa, né? Assim, para esse caso aqui é fixo, mas tem outros lasers que eu consigo variar essa taxa de repetição, aqui estava bem curto, assim, o tempo entre 2 pulsos, aqui eu alarguei o tempo, e o que eu faço é o seguinte, assim, eu elimino, eu diminuo a contagem de fotos, que eu só tenho entre pulsos um foto, certo? Assim, mas, olha aqui, eu não perco mais fotos, assim, fica elas por ela, certo? Fica elas por ela, assim, o cronômetro vai travar nesse foto, mas só que o meu pulso, eu dou tempo para que o cronômetro largue de novo, isso para chegar ao próximo pulso. Mas isso aqui não altera muito, assim, não altera muito, só que a gente sempre tem que levar em mente que a gente sempre vai perder devido a esse tempo morto aqui, ó, certo? A gente sempre vai perder fótons
porque é o tempo de ligar e desligar o cronômetro. Então, por 2 pulsos, aqui no caso eu estou dando exemplo a 2 pulsos, e no próximo pulso aqui o cronômetro já está ligado e eu já começo a medir de novo. Então, essa contagem de fotos aqui, ela leva em conta esse aspecto que é o tempo morto. Assim, a gente perde, então, a gente tem que saber qual que é esse tempo morto do equipamento, certo? Não tem nada a ver com o tempo, aquele tempo que eu falei para vocês, que é dado pela demora do detetor. É o tempo que, esse tempo aqui é o tempo que de ligar e desligar a eletrônica faz, de ligar e desligar o equipamento. Mas isso aqui não altera muito, mas a gente tem sempre que levar em conta que eu perco fotos, eu posso perder fotos devido ao fato que eu tenho o tempo de ligar, armar o cronômetro é um pouquinho maior do que o tempo entre pulsos, certo? Assim, esse tempo entre pulsos, que é o inverso dessa frequência. Então, esse tempo aqui, para essa frequência aqui, é da ordem de 12 segundos, então eu perco. Então, são só esses detalhes técnicos que a gente tem que levar em conta. E eu vou parar por aqui. Eu só dei essas ideias, as coisas que a gente tem que levar em conta, assim, só para... Já que a gente não tem prática, então a aula prática eu tenho que falar aqui. Então, eu vou passar para um pouquinho de radiometria, para falar só que tudo que a gente... os termos que a gente tem que usar de alguma forma já padronizado. Então, por exemplo, se eu estou medindo a potência aqui em watts, em radiometria, quando chama fluxo radiante. Certo? Então, o que a gente chama de potência, em radiometria a gente tem que escrever assim, os químicos gostam muito disso, os físicos falam potência, então os artigos em física são bem aceitos falando a potência, mas tem outras revistas que adotam essa norma, e a gente tem que falar o que está na norma. Então o fluxo radiante é a potência e é dado por joules por segundo. A radiância, eu tenho que levar em conta, quando eu falo o ângulo sólido, que eu estou pegando a luz, vamos supor, se eu tenho uma lâmpada que espalha, que emite luz para todo lado, para todo o espaço, se eu pego uma fração dessa luz num ângulo sólido, então eu tenho aqui a intensidade radiante, que é a potência por ângulo sólido. Mas eu tenho também aqui a potência por metro quadrado, que está passando por uma dada área, em vez de você pegar o ângulo sólido, que é a potência por unidade de área, quer dizer, um número, a energia que está passando por segundo numa dada área. Aqui é dado, lógico que é em metro quadrado, mas isso aqui a gente pode escolher, assim, eu vou dar um exemplo. Então, isso aqui que a gente chamava aqui de intensidade, assim, normalmente chamado de intensidade, mas ele fala que isso confunde, que tem que usar esse aqui mesmo. Isso aqui, em vez de intensidade, é a densidade de fluxo irradiante. Então, assim, são essas coisas que normatizaram isso e assim por diante, certo? Assim, então, é isso. Então,
eu não vou falar muito sobre isso, só para vocês verem assim, que o que a gente fala aqui pode ser que se use um outro aspecto. Aqui é radiosidade, é um termo muito estranho, isso aqui é dose, certo? A gente chama de dose, que aqui é watts, mas assim, tinha que ser energia, aqui é dose, desculpa. Então, a exposição radiante, né? Assim, aqui que é dose, é energia por metro quadrado. Aqui tem outras definições, isso vai depender de como você usa, certo? Mas, de todo modo, para a mesma coisa, vai depender de como se usa, se é refletido ou transmitido, etc. Isso vai depender de como você usa. Então, é um pouquinho complicado, mas eu não vou ficar muito só para falar aqui, só para tomar cuidado com isso. Então, eu fiquei de falar então agora de excitação por dois fótons, eu falei rapidamente. Então, tudo que a gente falou aqui, não importa a forma de excitar, pode ser por um fóton ou por dois fótons. E como dois fótons é um detalhe importante de microscopia atual, assim, a parte de microscopia por dois fótons, ela é recente também, assim, ela não tem mais que 40 anos, assim, 40 anos é muito, hein, assim, ela não tem mais que 30 anos. É da idade de vocês, assim, 25 anos, 30 anos, e ela é bastante importante, porque eu vou falar aqui agora. Então, excitação por dois fótons, a gente usa um laser pulsado, e esse laser tem uma característica, e aqui a gente está mostrando um pulso, ele tem uma característica que a largura do pulso dura um tempo muito curto, da ordem de 100 femtosegundos, dá 10 a menos 13 segundos, essa largura. Então, toda a luz que sai do laser é comprimida num intervalo de tempo muito curto. Lógico que isso aqui é pulsado e repete, não, ele vai repetindo, né? Aqui eu peguei só um pulso, só para mostrar para vocês. E esse laser é bastante intenso, assim, quando você comprime todos aqueles fótons num tempo bastante curto, a intensidade aqui é bastante alta e acontece coisa quando a gente tem essa característica. Então, normalmente, a gente excita a amostra, a gente pega um elétron aqui da banda de valência, está formando ligações, são os últimos elétrons de valência, está fazendo as ligações químicas aqui, geralmente moléculas, ligações covalentes. Eu pego um elétron que está formando, o par de elétrons que está formando a ligação de covalente, dou energia para ele, ele absorve essa energia e esse elétron vai para o estado excitado. E depois de um tempo, essa amostra emite luz. Para isso, eu tenho que ter energia suficiente que suplanta a diferença de energia entre esses dois estados. Energia mais baixa, eu não consigo pegar esse elétron e jogar aqui para cima. Assim, quando eu tenho um fóton com energia, por exemplo, com essa energia, lógico que isso aqui é um diagrama de energia, se o fóton tiver essa energia, nunca vai dar conta para a excitação de um fóton, nunca vai ser possível pegar esse elétron e jogar aqui para cima. Mas existe uma condição em que eu posso usar dois fótons
com energia mais baixa, aqui, ó, dá um minutinho, com energia mais baixa e realizar que tenha a energia, a soma das duas energias, dá exatamente a energia que eu preciso para excitar um fóton, eu posso ter uma condição que eu consigo, com fótons com energia bem menor, por exemplo, aqui eu estou um fóton no azul, eu posso usar dois fótons, por exemplo, aqui está 450, vamos supor, 440 nanômetros azul, ou 440 nanômetros, eu posso usar um fóton com energias que é 2 vezes menor, vamos supor, um comprimento de onda 440 vai dar 820, 820? Não, vai dar o dobro, vai dar 750, é isso mesmo, 820 nanômetros vai dar um fóton, a soma dos dois, um fóton que teria o comprimento de onda de 440 nanômetros. 820 dividido por 2 dá 40. Não dá. Dá 410. Então seria 840. Desculpa. Se eu dividir por 2, aí vai dar 400. Não é isso? Não é isso. Assim, eu tenho que ter fóton com um comprimento de onda de tal maneira que eu consigo, com a soma dos dois fótons, obter. Eu já estou cansado aqui. 880, desculpa. 880 nanômetros que eu divido por 2 vai dar um fóton de 440. Desculpa. Eu já estou cansado aqui. Então, esse fóton aqui vai estar no infravermelho. E qual que é a condição que eu preciso para excitar essa amostra dessa forma? Certo? Normalmente isso não é possível. E aqui eu posso excitar a mesma amostra, então, por 2 fótons, usando fótons no infravermelho, e obter a mesma luz que está saindo aqui no verde. Tem uma série de vantagens, por exemplo, o volume focal, todos esses fótons que estão dentro do volume focal que podem excitar a amostra, aqui eu tenho a amostra em uma cubeta, vocês estão vendo que o volume focal aqui emite luz, a luz que eu estou vendo aqui em todo o volume focal, então quer dizer que eu estou perdendo fóton em toda a região que eu quero ver, que é exatamente no volume focal, se eu estou medindo microscopia confocal, a luz vem de um volume focal, então eu estou perdendo fótons para essa região toda aqui, eu estou fazendo photobleaching nessa região toda aqui, então isso é ruim, assim, mas é isso que acontece quando eu tenho excitação por um fóton, mas quando eu tenho agora por 2 fótons, eu tenho que ter uma condição que somente fótons que chegam nesse volume focal conseguem excitar a amostra. Onde eu tenho uma densidade de fótons tão alta que eu consigo chegar a 2 fótons na mesma molécula e excitar essa amostra. Então aqui é exatamente o volume focal que eu consigo ver do confocal. Certo? Nesse caso aqui eu não consigo ver, porque está superposto a todo o volume focal que excita a amostra. Todos esses fótons, mas aqui somente fótons com a densidade tão alta que eu consigo excitar a amostra com 2 fótons. Eu vou explicar mais rapidamente. Então, quando eu tenho um fóton, a excitação por um fóton, um único fóton no visível, por exemplo, aqui eu tenho o único fóton no visível, consegue excitar uma amostra que absorve também no visível, certo? Então, veja que se tem energia suficiente, ele pode ser, essa molécula aqui, que é uma porfirina, pode absorver um fóton, e eu não preciso ter uma densidade
de fóton que está chegando na amostra tão alto. Uma característica do laser, da luz laser, eu não sei se você sabe, normalmente o fóton ele tem essa cara, mas aqui eu estou mostrando aqui dessa forma que é mais fácil de mostrar. Então aqui eu tenho fotos chegando na minha amostra e todos eles estão exatamente como se fosse uma marcha militar. Todos eles estão marchando do mesmo jeito, assim, em fase, certo? Em fase. Todos eles, o pico desse fóton cai exatamente no pico desse fóton. Então o laser tem essa propriedade, que é coerência. Certo? Então os fótons estão chegando aqui com a mesma fase, certo? Com a mesma fase e, quer dizer, a mesma coerência. Então esse fóton chega aqui, encontra essa amostra, esses outros fótons passam direto, não encontram a amostra, e esse fóton pode excitar essa molécula um fóton no visível. Agora, o que acontece quando eu tenho uma densidade de fótons extremamente alta chegando na minha amostra, certo? Assim, uma maneira de gerar esses fótons tão forte é que eu posso estar um pulso, certo? Assim, eu posso ter aqui um pulso chegando na amostra, né? Assim, mas esse pulso aqui ele não tem a densidade de fótons como essa aqui, certo? Então, assim, se eu tenho agora um pulso com uma intensidade muito alta, de tal maneira que na seção, na área da minha molécula, chega vários fótons simultaneamente, então eu tenho a condição para promover um processo que eu vou falar aqui agora. Então, esses fótons aqui, ó, eles vão ter que estar com energia agora no infravermelho para excitar a amostra, para fazer essa transição ótica aqui que eu falei, certo? Para fazer essa transição ótica. Vai ser a soma dos dois fótons, da energia dos dois fótons. Essa energia que está no infravermelho, quando eu somo as duas, eu tenho a transição. Então, eu tenho que ter essa condição, o meu pulso, ele tem que ter uma densidade de fótons extremamente alta, para chegar aqui e promover o que eu vou falar aqui agora. Então, eu tenho os dois fótons chegando na porfirina, certo? A hora que eles chegam em fases, né, estão em fase, a hora que eles chegam e na seção, na área da porfirina, os campos elétricos dos dois fótons, né, assim, estão se superpondo aqui, mas eu estou mostrando que quando eles não estão na porfirina, eles acoplam com a molécula de tal maneira que o efeito do campo elétrico aqui fica bem maior, certo? Aqui é a intensidade do campo elétrico, aqui é campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, não a transição ótica. Esse campo elétrico chacoalha tanto essa molécula, certo? Eu estou chegando dois fótons juntos, antes estava chegando aqui um fóton, certo? Assim, mas ele tem energia, ele tem capacidade de chacoalhar essa molécula aqui e promover a transição, mas agora eu estou jogando aqui um fóton no infravermelho e esses dois fótons podem, chegando juntinhos aqui em fase, é um laser, então eles chegam dessa forma, chegando aqui na molécula, eles chacoalham tanto, os dois campos elétricos interagem tanto com a molécula que ela chacoalha tanto que algum elétron ganha energia e promove a transição ótica. Quer dizer, essa transição ótica aqui. Certo? Então, existe uma probabilidade disso acontecer e esse efeito aqui, você pode falar que é um efeito não linear, etc. As pessoas tendem a fazer isso, mas eu prefiro ver, do meu ponto de vista, como a chegada de dois fótons que perturba tanto essa molécula, certo? Que eu consigo ter uma transição de fótons. Mas essa que é a condição, eu tenho que ter pelo menos dois fótons
chegando nessa molécula para que ocorra isso. Então, se eu tenho isso, então eu posso ter a transição por 2 fótons, né? Assim, aqui está mostrando. Tá. Eu tenho a transição por 2 fótons, aqui um fóton, eu preciso de um fóton com energia maior. Aqui é mais fácil, porque esse processo aqui é muito mais provável. E esse processo aqui é muito menos provável, que eu tenho que ter realmente essa condição, que eu tenho que ter muitos fótons chegando na área dessa molécula aqui. Ó. Então, esse aqui é um pulso, e esse pulso me faz com que fótons muito próximos a uma densidade de fótons tão alta, que eu tenho essa condição e eu promovo, então, a transição óptica que eu precisava. Então, aí você vai me falar, esse laser vai queimar a amostra tão intenso, esse pulso tão intenso pode queimar a amostra, mas vocês estão vendo que aqui, ó, todos esses lasers aqui, todos esses fótons passam direto pela amostra. Certo? Assim, essa molécula ela vai absorver, a probabilidade da transição de 2 fótons é tão baixa que a maior parte dos fótons vão passar pela molécula sem provocar dano nenhum. Certo? Então, o processo de multifóton, assim, 2 fótons já é pouco provável. Imagina N fótons, né? N fótons. Então, eu preciso de 3 fótons para gerar uma transição óptica. Se eu tenho 3 fótons, então eu posso excitar a amostra no ultravioleta, bem longe no ultravioleta. Então, esse processo chamado de 3 fótons, 4 fótons, 5 fótons, aí eu vou promovendo a excitação da amostra mais longe no ultravioleta. Mas esse processo aqui ele não queima a amostra porque ele absorve muito pouco. Mas só que eu tenho muitos fótons, né? Eu tenho muitos fótons, outras moléculas podem absorver. Então, se eu tenho aqui 1 mol de moléculas e 10, vamos supor que 10 a 14 moléculas absorvem, certo? Então, eu vou ter fótons absorvidos, gerados por absorção 10 a 14 fótons, se eu estou recolhendo esses 10 a 14, quer dizer, a molécula emitiu esses 10 a 14, então eu estou tendo a mesma condição de medida do que a condição de um fóton. Certo? Aqui eu preciso de muito menos fóton para gerar a luz que eu preciso recolher para fazer imagem, para tirar as medidas. Aqui eu preciso muito mais fótons, mas eu não estrago a amostra com isso, porque a probabilidade de absorver esses muitos fótons aqui é muito baixa, mas se eu tenho aqui 1 mol de moléculas, se eu consigo recolher 10 a 12 fótons, isso já é muito fóton, certo? Assim, então, fica elas por elas, mas só que esse sistema aqui tem uma propriedade que é o seguinte, no caso do confocal, eu não preciso, a densidade de fótons que eu tenho essa condição, eu ajusto a intensidade de tal maneira que eu gero nessa região aqui, todos os fótons estão passando aqui, ó, eu consigo aquela densidade de fótons tão alta que eu consigo excitar por 2 fótons a molécula. Então, só nessa região de alta densidade de fótons aqui que eu consigo ter aquela condição. Fora disso, eu começo a ter não mais aquela condição de muitos fótons chegando na molécula. Eu começo a ter um fóton chegando por uma molécula. Então, só na condição daquela região aqui, de um volume focal bem pequeno, que eu consigo excitar a amostra por 2 fótons. Então, eu não preciso mais, eu não sei se vocês lembram, o confocal, para ele não pegar luz que está vindo de outra região da amostra, vindo só de um volume focal pequeno aqui,
eu coloco aqui um pinhole para pegar a luz só daquele volume focal pequeno. Então, quando eu faço isso, eu consigo pegar, então, a luz só de um volume focal bem pequeno, próximo do volume focal de 2 fótons que eu estou gerando aqui, que é gerado pelo método confocal. Então, as duas coisas são equivalentes, quase que equivalentes, só que agora, no modo de 2 fótons, eu estou usando um laser de 2 fótons, o multifóton, eu não preciso mais do pinhole. Eu abro o pinhole, eu só preciso porque a minha amostra já está no volume confocal. Eu estou fazendo imagem desse volume exatamente onde que eu gero. Eu tenho a condição exatamente que eu seto essa condição aqui de tal maneira que eu tenho intensidade o suficiente para fazer a imagem igual a de um fóton. Então, então essa que é as duas coisas importantes. Eu não degrado, uma outra coisa que eu não degrado a amostra fora do volume focal. Se eu for degradar, eu estou citando essas moléculas que vão ser degradadas, não pela quantidade de fótons, mas pelos processos, pela espécie reativa que eu gero, quer dizer, a espécie reativa autodegrada as moléculas aqui. Então, aqui no caso, eu degrado muito mais, né? Assim, eu gero muito mais. Eu tenho luz aqui que eu posso degradar as moléculas que estão fora, então eu degrado muito mais essa solução usando o laser de um fóton do que 2 fótons. Se tiver degradação, eu só estou degradando nesse volume, então assim, é uma desvantagem da excitação por 2 fótons. E outra coisa que eu trouxe no infravermelho, no infravermelho eu estou muito longe da banda de absorção por um fóton, assim, eu estou bem longe, esse fóton aqui, então ele consegue, sem ser absorvido, penetrar muito mais na amostra, certo? Eu consigo ter uma penetração, por exemplo, 800 nanômetros, eu consigo penetrar na amostra e ver muito mais coisa do que a excitação por um fóton que eu consigo entrar assim, da ordem de 200 microns. Todos os fótons, vamos supor, de um fóton, eles não conseguem penetrar. Uma outra coisa ruim, assim, quer dizer, com 2 fótons eu consigo penetrar bem na amostra e fazer imagem bem mais no interior da amostra, porque eu estou vendo aqui um volume focal só dessa região, por exemplo, e essa luz passa de volta, ela é emitida, né, no visível, ela pode ser reabsorvida, mas eu estou conseguindo aqui fazer, se essa luz que a amostra, as moléculas que emitem, passarem de volta sem ser reabsorvidas, e geralmente isso ocorre, assim, não muito facilmente, mas geralmente ocorre, porque esse fóton aqui, ele não vai ser absorvido, porque eu estou longe de ter alguma reabsorção, então eu consigo então ver esse fóton que está sendo emitido dessa profundidade. Uma outra coisa também é que o laser de excitação, ele pode espalhar, ser espalhado, e também ele pode ser espalhado quando entra na amostra. A gente sabe que está cheio de coisa dentro da amostra, e isso pode ser espalhado se a luz de excitação for de comprimento de onda pequeno. Então, se eu estou usando um fóton, a luz de excitação ela não vai penetrar também, ela vai ser absorvida e vai ser espalhada também. Então, assim, o laser de um fóton, ele não espalha a luz, assim, ele penetra bem com o espalhamento, por exemplo, aqui é infravermelho, 800 nanômetros, aqui é o visível. Então, eu estou excitando, por exemplo, aqui em 800 nanômetros, eu recolho muito pouco, eu não perco luz do laser, porque a probabilidade de espalhamento é baixa nesse comprimento de onda. Então, assim, existe uma série de vantagens de fazer imagem e medidas com laser de 2 fótons do que laser de um fóton, apesar de que o pessoal viveu muito excitando com um fóton, fizeram coisas fabulosas,
mas o 2 fotos ele tem umas vantagens em relação a um foto. Então, nós já estamos aqui, eu falei demais, e eu tenho ainda 10 minutos. Eu vou fazer isso na próxima aula, e na próxima aula eu já entrego a lista de exercício. E então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é mostrar, verificando a condição de 2 fotos. Quer dizer, que eu tenho, pelo menos, 2 fotos chegando na seção, na área da molécula. Certo? Eu quero ver se, nas condições que a gente está medindo, a gente tem essa condição que está chegando aqui, pelo menos 2 fotos na seção, não é a seção de choque, certo? Assim, mas na seção, a área de uma molécula. Quer dizer, a densidade de fótons é tão grande que eu tenho essa condição. Eu posso ter muito mais se eu aumento a intensidade do pulso do laser. Mas isso a gente ajusta na hora que a gente está fazendo a microscopia, porque a gente ajusta dando preferência ao setup que a gente seta, a condição que eu seto a densidade de fótons que está chegando aqui, de tal maneira que eu chego na condição de ter a excitação por 2 fótons de um número grande de moléculas que eu tenho na minha amostra, certo? E eu consigo recolher, então, os fótons daquela amostra. Então, eu ajusto de tal maneira que eu tenho o mínimo possível, estou próximo da condição entre 2 fótons aqui e 1 fóton, certo? Assim, então, eu seto a intensidade do meu laser de 2 fótons, que é um laser pulsado, certo? Aqui eu estou mostrando pulso, mas eu não preciso ser pulsado, mas a condição que eu tenho não é suficiente para gerar a condição por 2 fótons. Se eu tenho, assim, é muito difícil você chegar a uma densidade de fótons num laser contínuo, certo? Assim, é praticamente impossível. Eu vou mostrar isso na próxima aula, que eu vou fazer as contas para o laser de 2 fótons e também para o laser de 1 fóton e mostrar que a condição de 1 fóton é totalmente diferente da condição de 2 fótons. Mas só que eu faço isso, o passo a passo, e eu preciso de tempo para mostrar esse passo a passo. Eu mostro todo o processo, assim, para chegar na condição, né, que eu quero verificar, que 2 fótons, na condição, eu vou ter, então, 5 fótons por molécula. Na condição que eu setei, né, assim, que geralmente eu trabalho com laser de 2 fótons, é a condição suficiente que eu está chegando em cada molécula, 5 fótons por molécula, para essa condição. Então, isso aí é um exercício que a gente tem que fazer, é um exercício bom, e na próxima aula eu vou fazer esse exercício com vocês, e que certamente vai ter uma lista de exercícios que tem esses aspectos que eu destrincho aqui, certo? Assim, eu faço para vocês. Eu acho que todo mundo que mexe com microscopia tem que fazer esse exercício um dia para chegar se aquela condição, assim, para checar que o que você faz é realmente certo, certo? Então, e no fundo, a gente faz certo. E eu vou destrinchar, assim, eu não uso fórmula nenhuma, eu vou fazendo o passo a passo para chegar, a partir da potência média que está chegando, do laser que eu seto para fazer a medida, geralmente são essas potências aqui, que a gente mede isso aqui com o power meter, e quando a gente vê que essas potências aqui são exatamente as condições que eu preciso para chegar a condição acima de 2 fótons por molécula. Então, só para vocês, é um exercício que eu gostaria que vocês vissem e que
um dia visse e que todo mundo deve fazer ou aprender como lidar com essas coisas todas. Assim. Então, eu não estou levando em conta nada de absorção, eu só quero saber a condição, se eu tenho uma porfirina, se eu tenho a condição de ter acima de 2 fósforos por molécula chegando em fase nessa molécula. Então, eu não uso nenhuma fórmula, vocês estão vendo aqui, nenhuma fórmula, só a ideia, o conceito. Como chegar desse número aqui, chegar a número de fótons por molécula. Então, eu vou fazer isso. Assim, é um exercício que eu sempre faço conta e eu gosto de fazer essas contas. Eu gosto de fazer essas contas e sabendo a dimensão da molécula, isso é dado, certo? Isso aqui é dado, eu consigo, então, tirar quantos fótons estão chegando nessa área A de porfirina. Então, é um exercício tão legal, assim, eu acho que vale a pena, pelo menos uma vez na vida, vocês que estão sendo formados, assim, eu sempre fiz essas contas sem usar fórmula nenhuma, assim, sem nada, só usando a ideia, o conceito. E se você sabe a ideia, o conceito, você vai a qualquer lugar sem usar fórmula nenhuma. Então, eu vou fazer, eu não vou ter tempo, lógico, a aula já está acabando. Eu preparei isso e na próxima aula eu faço isso e já começo com outras coisas. A vida não é fácil, eu não vou acabar esse curso nunca. Porque eu tenho um maior prazer de mostrar essas coisas. Você deve falar assim, né? Para que eu preciso disso? Assim, eu acho que essa pergunta a gente não faz. Assim, é aquele caso, eu sempre dou esse exemplo. Eu sempre gostei de ler bibliografia de cientistas, né? E a Madame Curie, ela teve uma fase da vida dela que ela teve doente, né? Assim, ela ficou exposta à radiação, tudo, e no final da vida dela, ela ficou mais em casa do que no laboratório. Ela escreveu a biografia dela, ela escreveu uma coisa assim, né? Assim, e na época, ela estava escrevendo uma carta para a filha, que também era cientista. Ela escreveu uma carta que ela estava em casa cuidando de bicho da seda, né? Esse bicho da seda é uma larvinha, né? Que ela tece o casulo dela, e é desse casulo que a gente tira os fios da seda e carda, e depois fia o fio da seda. E ela estava, na época, criando o bichinho da seda, e o bichinho da seda ele gosta muito de amora. Então, ela, escrevendo a carta para a filha, ela estava falando que o quão conscienciosos eram os bichinhos da seda, né? Porque ela comparou o bichinho da seda à vida dela, né? Que ela, durante a vida dela, ela nunca perguntou o porquê, o para quê, ou para quando, ou essas coisas todas, porque o bichinho da seda, ele nunca pergunta essas coisas, ele sempre vai fiar o casulo, né? Sem perguntar muito para quê, ou se vai dar conta de acabar de fiar aquele casulo. E ele precisa daquele casulo para se metamorfosear, né? Porque ela transforma depois numa borboleta. Então, ela fala que a vida dela, durante a vida dela, ela nunca perguntou o para quê, o porquê das coisas. Ela sempre trabalhou de forma conscienciosa e que esperando assim que para que um dia assim se vai alcançar ou não vai aquele objetivo que é fazer o casulo,
e se metamorfosear, essas coisas a gente não pergunta, sabe? A gente trabalha, cria as coisas e se der certo, a gente vai tirar o lucro, se não der certo, a gente vai também ter o lucro. Então, assim, se a gente perguntar para que eu estou aprendendo isso, a gente não sabe se um dia a gente vai ser, o que a gente vai ser. Então, aí fica essa ideia da Madame Curie, escreveu para a filha dela, e eu li isso aí, eu tinha uns 18 anos de idade, e eu tinha esse livro em casa sobre a vida dela, e isso me marcou muito. Eu espero que o que vocês estão aprendendo aqui, assim, a gente nunca sabe o que vai ser amanhã, né? Então, aprender é sempre bom, assim, trabalhar é sempre bom, então trabalhar de forma conscienciosa, melhor ainda. Então, bom trabalho e bom fim de tarde. Vão cuidar da vida e da saúde, que eu vou cuidar da minha também. Então, eu convido vocês são 6 horas agora, eu convido vocês para a próxima aula na quinta-feira. Espero que eu consiga dar. Acho que eu não tenho mais nenhum projeto para fazer e nenhuma filmagem para fazer. Então, eu agradeço a presença, acho que está todo mundo aí. Só faltou a Melissa. A Melissa, que hoje não está aí, porque a gente ela não está aí hoje. Então, e essa aula para Melissa era importante, porque ela mexe com esse negócio de tempo de vida. Mas, de todo modo, eu agradeço a presença, assim, 12 em 13 é muito bom. Agradeço e tenham um bom dia e até mais. Tudo de bom para vocês. E eu já estou no escuro aqui na minha sala e agora eu vou cuidar da minha vida. E até a próxima, então. Um abração para vocês e tudo de bom. Tá certo? Eu vou saindo já. Um abração para todos. Tá certo? Tudo de bom. Já estão me ligando aqui. Um abração para vocês. Tchau.